Pensa na infraestrutura como se fosse o sistema circulatório de um país, sabe? É ela, essa rede de energia, de transporte, de informação que faz uma nação gigantesca como o Brasil funcionar, crescer e se conectar de verdade. Tá, mas vamos lá. A resposta para essa pergunta está em três pilares que são, assim, fundamentais. Como a gente gera e distribui energia, como a gente move pessoas e mercadorias e, claro, como a gente troca informação. E o pulo do gato está aqui. É a integração desses três sistemas que vai definir o rumo do desenvolvimento do país. Então, o que a gente vai fazer aqui é explorar cada um desses pilares. Primeiro, a gente começa pela energia, depois passa para os transportes, para as redes de informação e, no final, a gente amarra tudo para ver como isso se conecta e desenha o futuro do país. Bora começar pela energia, então. A energia é a força vital da economia hoje em dia, né? E o Brasil, bom, o potencial aqui é gigantesco. Mas a nossa história nesse setor é basicamente uma de reagir a crises. É que a jornada da energia no Brasil não foi assim uma linha reta planejada, sabe? Pelo contrário, ela foi sendo moldada por baques globais e desafios aqui dentro, o que forçou o país a se adaptar e a inovar o tempo todo. A gente está falando desde a crise do petróleo lá atrás até as secas que temos visto mais recentemente. Olha só, essa linha do tempo mostra um padrão muito nítido. Toda crise gera uma resposta grande. Em 73, o choque do petróleo leva direto à criação do pró-álcool, só 2 anos depois. Aí, nos anos 90, vem aquela onda global de privatizações e ela chega com tudo no setor. Depois, em 2001, a crise do apagão, aquilo ali escancarou a fragilidade do sistema, né? Falta de investimento, seca. E agora, em 2024, são os desafios do clima que estão empurrando a maior transformação que a gente já viu. Durante décadas, foi a força da água que moveu o Brasil, literalmente. Usinas gigantescas como Itaipu viraram símbolos do país. E essa concentração toda, tanto da geração quanto do consumo, ali na região sudeste, que consome quase metade de tudo, acabou definindo o mapa da economia brasileira. Pois é, mas aí é que está o ponto crucial. Essa dependência toda da água virou nosso calcanhar de Aquiles. Quando vem essas secas extremas, como as que a gente viu recentemente, o sistema inteiro fica em risco. Fica claro que aquele modelo antigo, sozinho, já não dá mais conta do recado. E qual é a resposta para isso? Diversificar. Não tem outro jeito. A energia solar e a eólica estão crescendo num jeito impressionante. A geração de energia também está ficando mais espalhada, mais descentralizada. Hoje tem mais de 1 milhão de casas com painel solar no telhado. E olha que legal, programas como Mais Luz para a Amazônia estão usando essa tecnologia nova para levar desenvolvimento e energia para 70 mil famílias em lugares que antes eram isolados. Só que nem tudo são flores. Tem um desafio econômico bem grande que continua aí. O custo dos subsídios no setor elétrico é altíssimo. A gente está falando de 38,5 bilhões de reais por ano. Isso acaba pesando na conta de luz de todo mundo, mesmo o Brasil tendo esse potencial enorme de gerar energia barata. E isso leva a gente para outra questão chave, a confiabilidade. Pensa bem, para atrair investimento pesado em tecnologia, tipo data centers, indústria 4.0, a rede elétrica precisa ser super estável. E quando a gente compara as horas que a energia fica fora por ano no Brasil, que são 11, com os Estados Unidos, onde é menos de 2, dá para ver que a gente ainda tem um chão pela frente. Ok, vamos mudar de assunto agora e ir para o nosso segundo pilar, o transporte. Se a energia é o sangue do país, o transporte são as artérias, as veias. E aqui no Brasil, pode ter certeza que a maioria dessas artérias é coberta de asfalto. O que chama muita atenção aqui é a desproporção. Dá uma olhada. 75% de tudo que é transportado no Brasil vai por caminhão. Se a gente olhar para outros países gigantes, como os Estados Unidos ou a Austrália, esse número é muito, mas muito menor. Fica claro que as ferrovias e as hidrovias poderiam ser muito mais aproveitadas. E claro, essa escolha tem consequências diretas no dia a dia. O caminhão é flexível, né? Chega em quase qualquer lugar. O problema é que é um transporte caro, leva pouca carga por vez e é menos seguro. Já o trem é o contrário, leva um volume enorme de carga, com custo baixo e mais segurança, só que as rotas são fixas e a rede que a gente tem hoje ainda é pequena. Mas por quê, né? Por que essa dependência tão grande das estradas? Bom, isso é uma herança direta de decisões lá dos anos 50. Naquela época, o governo deu um incentivo gigantesco para a indústria de automóveis se instalar aqui. E isso acabou moldando toda a infraestrutura de transporte do país para girar em torno das rodovias. Hoje, o jogo virou. O objetivo é outro. A palavra da vez é ecoeficiência. O que é isso? É entregar mais valor.
Seja grana, seja benefício para a sociedade, mas causando o menor impacto possível no meio ambiente. E para chegar lá, não tem jeito. A gente precisa repensar toda a nossa matriz de transportes. E a urgência para essa mudança fica bem clara com este número aqui, ó. O transporte rodoviário é responsável por 90% das emissões de CO2 nas cidades do Brasil. Isso é gigante. Ou seja, nossa matriz de transporte não é só ineficiente na logística, ela também é insustentável para o meio ambiente. Beleza, vamos agora para o nosso terceiro e último pilar, antes de juntar tudo: as redes de informação. Pensa nelas como o sistema nervoso do país, transmitindo os dados que fazem a economia do século XXI girar. Pode até parecer uma coisa abstrata, uma nuvem, mas a internet é física, e muito. A espinha dorsal dela, a conexão do Brasil com o resto do mundo, está lá no fundo do oceano. São cabos submarinos gigantescos ligando os continentes e permitindo que toda essa informação flua sem parar. E quando essa rede chega em terra firme, a gente viu uma pista clara de como tudo se integra. A rede de fibra ótica não surge do nada no meio do vácuo. Ela pega carona na infraestrutura que já existe. Os cabos são instalados junto das rodovias, das ferrovias, das linhas de energia, aproveitando os caminhos que já conectam o país. Agora, se a gente olhar para a internet das coisas, que é aquela rede de aparelhos todos conectados, a gente tem um retrato de como a tecnologia está hoje. O 4G ainda domina. Mas o que surpreende de verdade é ver que o 2G ainda está aí, firme e forte, e que o 5G, para essas coisas, ainda é quase nada. Isso mostra que a modernização não acontece no mesmo ritmo para tudo. E esse dado, mesmo sendo de 2009, serve para lembrar a gente de um desafio que não sumiu. Naquela época, mais da metade dos brasileiros com mais de 10 anos nunca tinha usado um computador. Mesmo com toda a expansão da infraestrutura física, o tal abismo digital, sabe? Aquela diferença de quem tem acesso e quem não tem, continua sendo um obstáculo gigante para o desenvolvimento do país. Bom, e agora a gente chega na parte de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Por quê? Nenhum desses sistemas funciona sozinho, isolado. O verdadeiro potencial, a chave para o desenvolvimento, está justamente na convergência, na união de todos eles. Olha só como os pilares se amarram. A informação ajuda a otimizar o transporte. A informação também moderniza a rede de energia, com as smart grids. E o crescimento dos carros elétricos, bom, isso cria uma ponte direta entre a maneira como a gente se move e a nossa rede elétrica. Essa é a cara da infraestrutura do futuro, um sistema só, todo integrado. E tudo isso nos traz à pergunta final. O futuro que já está batendo na porta, com a indústria 4.0, com inteligência artificial, com essa explosão de dados, vai exigir uma infraestrutura muito mais forte, mais eficiente e mais integrada do que a gente jamais viu. A questão, no fim das contas, não é se o Brasil tem potencial para isso, porque a gente sabe que tem. A grande dúvida é, será que a velocidade dessas transformações vai ser suficiente para dar conta das demandas desse mundo novo que é cada vez mais conectado e elétrico?